que eles são eleitos na hora de aumentar as coisas, é sempre muito fácil. Prova disso. Vamos falar de mais um aumento da gasolina, do diesel. Não estamos repetindo a notícia, que a gente já deu essa aqui há quantas vezes? É ao vivo, 14 horas, 10 minutos e 34 segundos. Esse ano a gente tem ouvido algumas vezes que a gasolina sobe, o diesel sobe, já aparece de imediato nas bombas. Inclusive ontem teve aqui em São Paulo postos com fila, sabia que o pessoal falou, gente, não tá dando mais jeito de pagar. Mas tá dando de pagar o quê? Nada. Nada, gente. Não tá podendo Tudo fazer nada. sobe. E aí, Kátia, o que acontece? Além do preço que eles mudam na refinaria, esses centavos variam de cidade para cidade, de estado para estado, por causa do ICMS. Então, às vezes, a gasolina vai ficar mais cara um pouco ainda no Rio, menos cara em São Paulo, ou vice-versa. A gente tem até uma reportagem que detalha isso, mas se prepara pro bolso. Só antes da matéria, me responde uma coisa. A gente saiu da pandemia, eu fiquei em coma, eu não sei? Não, continuamos. Firme e forte. Em como a gente fica quando vê essas notícias. Tá difícil o negócio. Rodrigo Leite de Curitiba, quer ver? A indignação é comum quando a notícia de um novo aumento dos combustíveis chega ao consumidor. De novo? Sério? Ou vender o carro ou andar de bicicleta. Tá difícil? Aumento de combustível, nada que se faça para se resolver, para dar um respiro para a população. O aumento, segundo a Petrobras, é para manter o alinhamento de preços com o mercado internacional. Mas por que no Brasil os preços são tão diferentes de um estado para o outro? Uma das explicações está no ICMS. No caso da gasolina, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços varia de 25% a 34%, dependendo do estado. No Amapá, onde a alíquota é a menor, o imposto correspondia em janeiro a 96 centavos por litro do combustível. Já no Rio de Janeiro, com a alíquota de 34%, o valor era de R$ 1,68 de cada litro, diferença de 74%, segundo a Federação Nacional do Comércio Varejista de Combustíveis. Para baixar os preços, o governo sugeriu que o ICMS passe a ser cobrado como um valor fixo em reais em todo o país. Mas a unificação é difícil por interferir na competência dos estados para definir políticas fiscais. Ao consumidor, resta a esperança de melhora no cenário internacional. Talvez o final do inverno no hemisfério norte contribua para uma redução no preço do petróleo no mercado internacional. Que uma coisa tem a ver com a outra. Não dá para entender. Será que a gente vai esperar um urso polar vir lá do hemisfério norte para o hemisfério sul? Da gente. O recolhimento dos pinguins, Meu, eles são umas coisas. Eu tenho vontade, vou te falar, eu tenho vontade de pegar o celular dessa corja toda e ficar meia hora em cada um. Escuta aqui, mas o que o hemisfério norte tem a ver com o tipo de aumento que a gente tem no Brasil? Não estou nem falando no hemisfério sul. Não. Olha, a gente está com a Renata Bilben, que é especialista em carga tributária. Quem sabe ela traz uma luz para a gente. Porque, Renata, eu não consigo entender. Você pode me explicar, boa tarde, o que o hemisfério norte tem a ver com o hemisfério sul para melhorar os preços? Então, na verdade, o que acontece? A tributação, principalmente do combustível, que é o foco da matéria de hoje, ela varia de acordo com o preço. A tributação ela é fixa. Conforme o preço aumenta, a tributação consequente vai aumentar. De acordo com o preço do barril do petróleo, isso reflete diretamente na nossa tributação. E aí, como disse a reportagem, a tributação que mais onera aqui no Brasil é o consumo. Todas as mercadorias, não só o combustível, quando você vai ao mercado, faz as suas compras, quando você vai à padaria e compra um pão, tudo isso tem tributação que incide diretamente sobre o consumo. E o modelo adotado no Brasil, a carga é muito mais pesada no consumo do que sobre renda, por exemplo. É verdade. No Brasil, a gente tem aí dos 100%, mais ou menos uns 45% sobre consumo, 22% de renda, uns 26% sobre contribuições, 6% sobre propriedade e o resto fica para os tributos residuais, como as taxas. Nem todo o país adota esse modelo. E no Brasil, o que é o consumo? Você consome, essa tributação toda está ali dentro. E repercute em quem? Em quem adquire, que é o consumidor final. Então, clareia minha mente, por favor, para eu entender. Se muitos países não seguem esse mesmo processo, vamos dizer, de tributação, e esse processo de tributação que o Brasil sofre, ele acaba caindo em cima das costas do povo, por que ninguém teve uma capacidade mental de buscar um processo tributário que fosse mais correto para o nosso país com 210 milhões de brasileiros?
Então, vamos lá. Como eu falei, é uma aposta, né? Mas apostam sempre não, hein? Existem aí propostas tramitando no Congresso Nacional para criar o que acontece nos países desenvolvidos, que é o IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, que teria uma alíquota fixa e não seria essa loucura toda que acontece no nosso estado. Cada estado tributando da forma como quer. Isso pode, hoje é possível, mas amanhã ou depois, com uma reforma tributária, quem sabe a gente não consegue alíquotas mais justas, uniformes em todo o território nacional. É o que se busca, né? Mas, como bem disse o colega que nos antecedeu, existe uma barreira para isso acontecer. E essa barreira chama-se Constituição Federal. A nossa Constituição, ela cria competências tributárias. O Estado tem a competência dele, que é o ICMS, que é o que onera o consumo. Você tem o ISS do município e o IPI da União. Para que amanhã ou depois haja uma unificação do IVA, ou mesmo do combustível, seja lá de qual produto for, é necessário que todos os estados da federação concordem. E a gente, é difícil, né? Ter unanimidade quando mexe no bolso. No bolso de quem? Do Estado. Então, eu vou te dizer que o mais difícil é outra coisa. Eu acho que a mais difícil que eu não vejo no nosso país é boa vontade de cada um fazer o que tem que ser feito para o povo. Porque, enfim, eles deviam se conscientizar que eles estão lá trabalhando pelo povo. Aí a gente vê como foi o prefeito Bruno Covas, que aprovou o aumento dele de salário exorbitante. Cada um olha para o seu umbigo. A gente fala assim, olha que bonito, o Brasil está vacinando os idosos. Gente, 2,69% dos brasileiros foram imunizados. Quer dizer, quase nada. Aí hoje cedo eu estava vendo uma matéria no site que dizia que algumas UPAs estão vacinando os idosos. Mas, por exemplo, as vacinas, dependendo da vacina, em média, quando você abre o vidrinho da vacina, você pode ficar de 6 a 8 horas com o vidrinho, ainda validada a vacina, na geladeira. Passou de 8 horas, ela vai perdendo sua eficácia. Então, o que eles fazem nas UPAs? Quando eles começam a vacinar os idosos de 85 mais, né? Aí, eles estão vendo que está chegando no fim da tarde e tem vidrinho aberto da vacina, né? Porque eles devem abrir também um monte por vez, né? É como se a gente abrisse um monte de latinha de creme de leite por vez. Né? Aí vão estragando todas juntas. Aí o que eles fazem? Eles ligam para as pessoas do bairro da UPA e falam assim, olha, dá um pulinho aqui na UPA, porque a gente tem uma sobra de vacina e a gente tem que usar. E diz que isso, gente, é orientação também da Secretaria de Saúde para não perder, do Ministério da Saúde. Mas é uma coisa para mim surreal. Então, aí eles chamam as pessoas. Aí vão começar a vacinar do mais velho para o mais novo, aquele que eles encontrarem, até 18 anos. Então, cara, veja só, é surreal. Porque não se calcula, não se coloca lá, não chama os idosos do bairro, já que eles podem ligar para os idosos, dizendo, olha, corre aqui porque você tem oportunidade de vacina. Por que eles antes não se antecedem a isso, não vê cada vidrinho quantas pessoas são vacinadas, e aí, puxa, não dá para abrir outro, porque vai dar problema. A senhora pode voltar amanhã para não ter isso? Porque senão a gente não vai chegar nunca nas faixas etárias corretas para vacinação. É a terra do improviso. Então, aí o que a gente vê? Ontem, Sara do Big Brother, né? A Sara lá do Big Brother, ela virou a líder. Virou a líder, Angel Caio. Aí tinha a gente lá perto de casa, gritando, aê, Sara! Se eu falar que as pessoas do meu bairro, né, não gritam quando o presidente ou outro fazem alguma coisa, eles gritam. Mas não gritam em todos os lugares juntos. Então a gente tem que pensar o seguinte, eu gosto de reality show, eu adoro, mas a gente tem que ter a força que a gente tem, como a gente fica nas redes sociais. Ah, sai Nego Di, sai Carol com K, sai não sei o que lá, pra gente colocar, ei, não tô entendendo por quê. Por que funcionam as coisas no governo da sua cidade, do seu estado e do seu país? Aí todo mundo fica fazendo firulinha. Quando vai defender, defende de coisas incabíveis. Então, eu vou te dizer, sinceramente, a Sara líder vai mudar o que na vida da gente? Nada. Se foi a Sara, se foi o Gil, é uma torcida. É legal, mas eu digo assim, efetivamente, não muda nada na vida da gente.
Agora, aumenta a gasolina. Você tem desvio e perda de vacina, porque as pessoas não têm a consciência, que nem teve esses dias. Se eu vou ter, num lugar, as vacinas do meu estado, da minha cidade, eu tenho que ter um gerador. Se acabar a energia, e aí cada cidade, estado tem que se preparar. Eu tenho que ter um gerador, porque se acabar a energia, por qualquer motivo, eu não vou ter a perda ali daquelas vacinas. Eu não lembro em que estado perderam várias vacinas, porque acabou a luz. Tem o interior de Minas, se não me engano, 37% das vacinas recebidas gente, lá perderam. 40% das vacinas. Rio de Janeiro, o Hospital do Bom Sucesso, lembra também? Perdeu todo o estoque, o diretor, inclusive, foi afastado. Não tem gerador, não tem planejamento. O cara é afastado. Ele devia ser processado, afastado é pouco. Mas parece a terra do improviso, né? Não, mas porque as pessoas se preocupam. Olha que triste, gente. A gente tem que se conscientizar. Não estou dizendo, eu também adoro o reality show. Claro. Mas a gente não pode deixar de exigir dos nossos governantes, de todos. E de todas as empresas que você contrata, porque isso também vale. O que é correto, o que é justo. Não dá pra gente continuar cego, gente, sem querer enxergar a realidade. Não é verdade? Você não acha, Renata? A gente não tem que ter um pouco mais, eu acho, de responsabilidade, porque o país nessa baderna que tá, é porque a gente também deixa solto, é como deixar filho sem educar, né? Com certeza. É o que eu falo, né? Nem tudo que a gente gostaria é possível. Então a gente tem que fazer o que é possível hoje. Realmente existe toda essa briga com os estados. O governo federal não tem como controlar, porque cada estado tem a sua autonomia, mas existem sim, como você falou, a boa vontade, que de repente os estados eles possam se reunir dentro dessa mesma realidade e entre eles fixar uma alíquota única, independente de ferir ou não o que se denomina o Pacto Federativo. Então existe um órgão chamado CONFAS que aprova convênios que dão incentivos fiscais. Então, por que não fomentar dentro de um órgão que já existe uma alíquota única, onde os estados venham a se comprometer numa alíquota fixa em todo o universo, sem que isso mexa no processo que demora anos, né, para uma lei ser aprovada, ainda mais desse calibre, coisa que talvez aconteça de uma forma mais célere e atenda melhor a população. Mas me parece um caminho razoável e possível. Mas você conhece algum estado que tenha pelo menos um movimento em relação a isso? Para o combustível, não. Então. Dependendo,